Pronto. Agora estamos aqui gravando. Boa noite. Essa daqui é uma roda, né, do tarô terapêutico que acontece mensalmente aqui na Academia das Rosas. É uma forma que eu encontrei para poder estar contribuindo um pouquinho com um dos meus talentos, digamos assim, né? Não que eu tenha nascido com um dom, né? Eu estudei o tarô e estou aqui ainda em muito aprendizado com isso, mas é uma das habilidades ou uma das vias pelas quais eu me disponho a me realizar, né? Profissionalmente, espiritualmente. E encontrei aqui na Academia das Rosas um espaço tão aberto, tão bonito para a gente poder fazer isso de uma maneira leve, sistemática até, né? Com acompanhamento, para a gente poder usufruir um pouquinho desse oráculo. Então, falando rapidamente, né, sobre o tarô, ou a forma como eu encaro e observo essa ferramenta, linda, Gabi, sua linda, o tarô, ele é, de fato, um oráculo, né? Ele é um oráculo no qual cada uma das suas cartas representam arquétipos, né, que são representações simbólicas de energias que permeiam o nosso mundo, este plano. A sequência de todas as cartas do tarô representam as nossas dimensões energéticas e simbólicas de como a gente se correlaciona com a nossa vida, se correlaciona com nós mesmos. Sendo que existem dentro do tarô os arcanos maiores e os arcanos menores. Dentro da esfera das 22 cartas dos arcanos maiores, que começa com a zero, né, que é o louco, e vai até a 21, que é o mundo, existe aí uma dinâmica de uma profundidade de estudo da nossa jornada de evolução, sobretudo neste plano. A nossa evolução espiritual, a nossa evolução material, né, o nosso processo mesmo evolutivo, que é o que a gente até condiciona, assim, a questão da jornada do herói, sabe? Que é quando a gente começa o nosso processo e vai ali visitando as nossas esferas de aprendizado e de amadurecimento na vida. Então, eu utilizo nessa rodada de tarô aqui só as cartas dos arcanos maiores, para poder adentrar num campo que possa estar trazendo para a gente informações sobre o nosso momento de vida, sobre aquilo que está acontecendo dentro de nós, e também observando o tarô como um oráculo, como uma via de pesquisa, de abertura de consciência, de orientação mesmo, né? De trazer para a gente mais clareza, mais compreensão sobre o porquê que a gente está vivendo determinada situação, ou o que que está se movimentando energeticamente diante essa situação que a gente está experienciando neste momento. Então, aqui, nessa rodada específica, eu utilizo do tarô de uma maneira bem abrangente e, ao mesmo tempo, bem personalizada, porque acontece uma mágica aqui. Todos nós aqui, acredito, né, por estarmos nesse grupo, já ouvimos falar daquela frase assim, somos todos um. Alguém aqui nunca ouviu falar sobre isso? Ou todo mundo já ouviu falar sobre isso aqui? Somos todos um, né? E isso não é uma mera frase, não. Tem muita profundidade por trás disso. Que não é o que eu vou adentrar aqui agora. Eu não vou dar uma aula sobre isso, sobre o que eu compreendo disso, né? Sobre até onde isso me faz sentido. Eu acho que todo mundo aqui consegue dar uma aula sobre isso, né? Dentro da sua própria perspectiva, do seu próprio mergulho. Mas acontece mesmo, dentro do tarô, a dinâmica mágica dessa situação de que todos somos um. Pelo menos a forma como eu utilizo aqui em grupo. O que que nós vamos fazer aqui de maneira bem prática e objetiva?
Eu quero que cada um de vocês, cada uma de vocês, e quando eu estou falando um, apesar do nosso grupo aqui hoje estar majoritariamente feminino, né? Eu que sou aqui o pontinho masculino desse recanto até então, mas essa aula está sendo gravada e ela também é acompanhada por pessoas que queiram adentrar e queiram acompanhar esse estudo a posteriori. Então, o que que eu faço? Eu canalizo ou eu intenciono que toda e qualquer pessoa que esteja acessando este momento de informação, essa aula, seja que ao vivo ou gravada, receba no seu coração aquilo que ela necessita receber a partir desse oráculo do tarô, porque no fundo somos todos um. E como que isso se opera aqui dentro? Eu quero que cada um de vocês, cada uma de vocês, intencione algo que você queira uma orientação. Pode ser uma pergunta muito prática e objetiva, ou pode ser uma situação que você está vivendo na vida e que você gostaria de ter mais esclarecimento, mais clareza, mais objetividade, orientação mesmo do que fazer. Eu quero que você se conecte com essa sua questão interna, independentemente de qual seja. E eu não preciso de saber dela. Só quero que você traga essa intenção, essa energia. Por quê? Eu vou pegar a energia de cada pessoa com essa intenção para que a resposta para a sua pergunta específica chegue a você a partir dessa tiragem. E isso vai acontecer. Essa é a mágica que acontece. Então tá ali a Dani, de repente, fazendo uma pergunta sobre o campo profissional dela, e aí a Maria da Conceição está fazendo sobre a família, e a Alessandra está fazendo sobre a saúde, e isso daqui vai responder a cada uma de vocês, cenários tão diferentes? Vai, porque na hora de eu tirar aqui as cartas, eu vou estar lendo a essência dessas informações, aquilo que eu estou captando de maneira geral e que serve para todos, que é o conjunto da pergunta de cada um. Então, primeiro, eu vou estar trazendo essa informação de maneira abrangente, mas que já é direta para você, para a sua pergunta. E logo após fazer isso, quem tiver a necessidade, quem quiser, sabe, expor a pergunta para mim, ao vivo aqui, fala assim: olha, o que você falou fez sentido, eu não compreendi, ou fiquei um pouco solto, não entendi muito bem, não importa, né? Mas eu queria saber, eu fiz uma pergunta assim. E aí eu vou te ajudar a traduzir melhor essa informação direto para você. O importante é que aqui você fique atenta e atento a ouvir todas as leituras, mesmo nesse momento que eu abro para a individualidade da informação. Porque aquilo que eu vou estar falando diretamente para a Bianca, por exemplo, a Dani lá no cantinho dela fala assim: ah, entendi, peguei. Porque a gente está trazendo essa informação para todo mundo. O que serve para um serve para todos. Então, fica a seu critério, querer expor ou não querer expor a sua questão ao vivo, aqui comigo. Mas, fazendo isso ou não, a sua pergunta já vai ser respondida, de toda forma. E assim a gente vai conduzindo esse momento aqui, em parceria, juntos, até às 8 horas, né? Que é o horário que a gente finaliza. Às vezes eu estendo um pouquinho, confesso, mas em geral eu consigo terminar ali na hora. Então, também deu esse horário, alguém precisa de sair, tá tudo bem, fique à vontade. A questão é que aqui a gente, quanto mais você receber informações, mais completa vai ser a sua orientação aí dentro da sua pergunta. Então, repetindo de maneira agora mais objetiva e específica, o que que a gente vai fazer na prática? Cada uma de vocês vai ter uma pergunta interna, uma intencionalidade. Eu vou tirar 3 cartas para responder a sua pergunta. E depois que eu fizer isso, quem sentir de abrir o microfone, levantar a mão, falar: eu quero fazer minha pergunta específica para você, eu aprofundo um pouquinho mais nessa orientação. Fica claro para todo mundo? E assim você fica atento a tudo que acontecer ao seu redor aí, tudo que chegar para você. Aqui, todo mundo conhece, que está aqui, conhece a leitura da aura dentro da escola da aura, ou alguém nunca fez? E vocês que conhecem a leitura da aura, conhecem a rodada Beija-Flor? Já participaram dela?
Tá? A rodada, isso daqui que eu faço é como se fosse uma rodada beija-flor do tarô, Maria da Conceição. Na rodada beija-flor a gente tem um grupo e aí a pessoa, o leitor da aura, vai lendo uma informação de cada pessoa do grupo. Mas a informação que chegou para o primeiro serve para o segundo, para o terceiro, tá? E assim a gente vai complementando essa roda, tá? É isso que acontece aqui, porém com o tarô. Então, só para fazer esse paralelo, porque eu sei que essa linguagem da leitura da aura é mais comum dentro da escola, né? Do que o tarô e a Academia das Rosas estão aqui ligada à escola da aura, né? Então, é isso. A gente vai fazer esse movimento agora. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao que eu falei? Tudo certo? Bom, então vamos começar. Se for chegando novas pessoas aqui na sala, ela adentra no caminho, porque assim a gente já começa o nosso processo. No mais, eu sou ruim para me apresentar, né? Tem pessoas aqui novas que vieram a primeira vez, mas eu me chamo Primo Godavari, sou professor e terapeuta da Escola da Aura, trabalho também com a leitura da aura, com a meditação das rosas, com essas ferramentas maravilhosas que a gente tem na escola. E o tarô também é uma das minhas ferramentas, das minhas paixões que já já a gente vai estar trazendo com mais força para dentro da escola também. Então, estou aqui por conta disso, né? Sentir de compartilhar com vocês essa habilidade. Bom, é isso. Sou meio ruim para me apresentar, acho que já falei o básico, eu sou essa pessoinha. No mais, a gente vai se conhecendo aqui, tá? Ah, e até lembrando, antes de eu abrir aqui a tiragem, falei da meditação das rosas, eu lembrei. Aqui na Academia das Rosas, a gente sempre tem a oferta da meditação das rosas gratuita, pelo menos em nível um, né? Que é uma forma da gente poder cuidar da nossa energia, ter mais consciência de nós mesmos, né? Então, se você já conhece a meditação das rosas e quer fazer de repente um reforço, é sempre bem-vindo a fazer esses cursos, porque é sempre bom a gente estar ouvindo outros professores, outras pessoas trazendo as suas experiências, né? E no dia 26 de setembro vou estar eu junto com o Cauê dando esse curso online, ao vivo, das 7 às 10 da noite, gratuitamente aqui também pela academia. Então, sejam bem-vindas, podem compartilhar com quem vocês sentirem que podem se beneficiar dessa ferramenta, que também é bem legal. E quem você sentir também que pode se beneficiar desses encontros do tarô, é só compartilhar o link que depois eu compartilho aqui na nossa aula. Tem ali uma listagem até dos outros encontros anteriores. E convide para que toda primeira quinta-feira do mês estejam aqui com a gente, né? Se você sentir que é válido e que pode contribuir aí para alguém. Agora sim. Acho que já trouxe tudo prático. Eu queria terminar de trazer porque eu sou esquecido. Depois eu não consegui falar nada disso. Vamos lá. Bom, neste momento, todos vocês já têm a sua intencionalidade, a sua questão interna estabelecida, a sua pergunta. Só me dê um joinha ou alguma coisa para eu saber. Ótimo. Então, começando a nossa jogada do tarô, fazendo toda a energia desse grupo e todas as intenções que foram trazidas individualmente do seu próprio processo. Eu abro aqui 3 cartas para pedir a orientação específica dessa situação. A
Primeira carta que aparece é da sacerdotisa. Segunda carta é do enforcado. E a terceira carta, a do Papa, ou Hierofante. Então, vamos lá. Em relação a isso que você está levantando de questionamento, a somatória de todas essas cartas é uma somatória da carta que também é um arcano maior, que é a carta do Sol, a carta do número 19. Ou seja, dentro dessa sua questão, dessa sua pesquisa, por esse seu pedido de orientação, o que está vindo é que você vai receber muita clareza sobre isso. É que você vai ter sucesso sobre isso, de poder ver exatamente o que está acontecendo, como está acontecendo, e até ter muita energia para poder movimentar o que é possível ou o que é necessário para você alcançar os seus objetivos. A carta do Sol é uma carta muito positiva. É uma carta que determina sucesso, achievement, sabe? Aquela coisa tipo, uau, vendo, consegui, deu certo, né? Clareia, abre caminhos. É algo que está vindo para realmente se abrir e trazer muita vitalidade para a sua vida, para o seu caminho. Mas nessa abertura de caminhos, no andar sob o sol, às vezes também requer um pouquinho de esforço, né? Debaixo do sol a gente sua, né? A gente está ali sentindo calor, o sol pode queimar. Então, dependendo da dinâmica que você está abrindo para ter clareza, saiba que a verdade ela vai vir com muita força. E não vai ter como você tentar tapar a peneira do sol, não. É encarar isso para se realizar de verdade, naquilo que faz sentido, naquilo que está se abrindo para você. Seja a partir de uma construção, ou seja a partir até mesmo de uma desconstrução. Mas o sucesso, a clareza, a vitalidade, a abertura de caminho para a sua realização é garantida dentro disso que você está perguntando e dentro disso que você está trazendo. Agora, como que esse caminho, ou como que esse traçar se dá? Porque apesar da somatória ser a carta solar, ter essa clareza, cada uma das cartas tiradas individualmente, não sei se vocês vão conseguir ter essa percepção pela tela, acho que sim, vou tentar fazer isso. Tá vendo que elas têm colorações muito neutras, são meio acinzentadas, né? A carta central, ela está aqui com um azulado lá no fundo, mas ela está entre uma torre preta e uma torre branca, meio acinzentada. São cartas muito neutras, muito, sabe, não traz muita vitalidade, muita alegria, digamos assim, mas traz muita conexão e muita sabedoria, para que você realmente tenha esse espaço de abertura e de clareza e de realização que está aqui, de alguma maneira, reverberando ao fundo de tudo que está acontecendo com você, há de você entrar em contato com a sua conexão mais profunda, sobretudo com os seus sentimentos, sobretudo com a sua sensibilidade, com o seu silêncio. Neste momento, não é o momento de sair esbravejando, falando, contando ou exteriorizando aquilo que você está sentindo, aquilo que você está buscando como resposta. É o momento de silenciar, de introjetar e de mergulhar em si, de estudar, de pesquisar sobre isso. Quem em mim realmente está se conectando com essa dinâmica e com essa história?
deixa eu me compreender, deixa eu me estudar um pouquinho. Porque a partir desse estudo é se dar um tempo até para você mudar a perspectiva de alguns olhares, que trazem que a força. O estudo tem a ver com a imperatriz, com a sacerdotisa, me desculpe. E esse lugar de mudar a perspectiva do olhar, de realmente buscar outros ângulos e às vezes até mesmo pausar um determinado fluxo, um determinado momento para observar com mais cautela, tem a ver com a carta do enforcado. O enforcado ele não é enforcado pelo pescoço, ele está lá amarrado pelo pé, pelo caminhar, pela ação, é um momento de pausa. Então, dentro disso que você está levantando, se dê a oportunidade do autoconhecer-se, do se aprofundar e do até mudar perspectivas, trazer novos olhares. Quer me colocar numa posição de olhar isso por outro ângulo, quer me colocar no lugar do outro, quer me colocar num outro lugar dentro de mim, para entender essa história melhor. Até para eu conseguir acessar as sensações e as dinâmicas internas que estão vivas dentro de mim e que de alguma maneira não estão tendo vazão ou acesso para aparecer. O que estava no meu subconsciente que eu não estava vendo? Esse é o momento para você se dedicar a isso, independentemente do tempo que isso determina, do tempo que isso demore. Então não tenha muita pressa para que a coisa se resolva da noite para o dia. Se dê o tempo para se compreender e para deixar as coisas assentarem num lugar mais sereno e mais pacífico dentro de você. Estou mostrando as duas cartas porque a soma do 12, que é essa daqui, com o 2 dá a 14, que é a temperança, que é justamente essa carta que tem a ver com o tempo, com a paz, com a serenidade, o anjo que troca os elementos, os líquidos de cálice para cálice dentro da gente. Você tem um tempo para se compreender, porque isso vai trazer você para um lugar de mais sabedoria e conexão espiritual com a sua verdade. E aí sim você vai conseguir verbalizar e trazer o que você precisa trazer a partir da sua conexão com o Papa ou com o Hierofante, que é quando se abre todo esse caminho. Nessa conexão daquilo que você estuda de você, se conecta com a sua verdade para poder expressá-la e colocá-la para fora, alinhada ao seu caminho espiritual, à sua verdade, à sua conexão com aquilo que é legítimo dentro de você, 2 mais 5, que são essas duas cartinhas aqui, dá 7, a carta do carro. É você tomar as rédeas, é você realmente se alinhar, se aprumar, colocar a sua energia em orientação para aquilo que ela quer realizar. Por isso o sol ele é tão escancarado dentro desse jogo. Mas para você ter essa realização, colocar em movimento aquilo que você processa, aquilo que você está descobrindo, se conectando dentro de você, daí para fora, há de se dar o tempo dessa reavaliação. Às vezes dá uma pausa. Aquilo que está funcionando continua movimentando, não precisa de mexer. Aquilo que ainda não foi mexido, observa um pouquinho mais. O que está acontecendo aqui para eu poder trazer a minha verdade para cá? O Papa ele é o porta-voz do divino, digamos assim, numa simbologia, num arquétipo, né? Ele é a representação de Deus na Terra dentro do cristianismo, digamos assim. Então, essa é a força desse arquétipo essencial. Para que eu possa dar vazão para a minha verdade, para aquilo que é legítimo, para aquilo que é sagrado, vir para fora, dar voz para isso, criar essa realidade, liderar a minha vida a partir dessa conexão, há de se fazer esse mergulho interno e de abrir novas perspectivas de observação sobre isso que eu estou trazendo como questionamento. Se eu faço esse dever de casa certinho, eu tomo as rédeas da minha vida e tudo certo. E aí sim, pode ser que eu vá para um caminho de abertura de muita facilidade, com novas parcerias, sabe? Um dia solar, o verão, com vitalidade, com tudo.
E, às vezes, vai me requerer também um pouquinho aí de relação de esforço, mas com um propósito muito claro, sabendo que eu estou indo para onde eu tenho que ir. E isso não te desvitaliza. Pelo contrário, você consegue tirar do seu propósito até a força e o esforço necessário, austero, para você alcançar o seu objetivo, que está muito aberto para você, desde que você faça o seu dever de casa de estudo interno, de realmente observar o que eu estou sentindo, processar o que está sentindo, para poder trazer essa verdade no externo. Ir para dentro para ir para fora. Essa é a essência que serve para responder todo mundo a sua questão. Agora, quem quiser trazer uma dinâmica, né? Trazer a sua questão ao vivo, aberta, para que eu possa estar te orientando de maneira mais objetiva em relação a isso, fique à vontade. A gente vai agora trocando ideia em cima disso. Pode vir, Bianca. Bem-vinda. Obrigada. A minha pergunta foi em relação à maternidade, né? Como orientar minha filha para um caminho correto, né? Eu estou tendo muitas dificuldades aqui nessa fase. Uhum. Sua filha tem E aí eu quantos queria uma anos? quatro. Ótimo. Uhum. Não tá aqui aprontando. Ai, esse serzinho de luz danado, fazendo as suas artimanhas. Então, Bianca, você quer que eu te dou a resposta mais sincera possível, de acordo com esse tarô? Então, tá bom. Sim, pode ser difícil, mas eu quero. Eu preciso. Talvez ela não vai ser tão difícil. Talvez o difícil nessa resposta vai ser você perceber o porquê que é assim, mas ela não é tão difícil, tá? O que que eu vejo aqui? A criança, ela se manifesta conforme aquilo que ela vê de fora, assim, ela é o reflexo, na verdade, daquilo que está fora dela. Ela está o tempo todo respondendo aos estímulos dos que a guiam. Geralmente, a criança, até 7 anos de idade, nessa primeira fase, sabe, da construção da personalidade e tudo mais, ela está muito conectada à aura da mãe. Ela está muito conectada mais com você do que com o pai dela, digamos assim. Não que as influências ou as conexões do pai dela não interfiram no processo, claro que sim. Mas no primeiro momento, sobretudo, a gente consegue ver isso de uma maneira muito prática na biologia, né? A criança nasce, ela precisa do leite materno, ela está muito mais conectada às necessidades da mãe do que às necessidades do que o pai provém, né? O prover da criança vem dali. Depois começa a vir outras necessidades de prover, que é quando a criança vai para a idade dos 7 aos 14 anos, digamos assim, é muito mais o lugar dela sair do núcleo particular ou da bolinha de proteção dela para se conectar com o mundo, que é quando vai para a escolinha, que é quando começa a conversar com outros universos que são diferentes daquela construção de realidade que ela conhece como única e como legítima. E isso vai mais para a energia do masculino que vai para fora, que abre caminhos, que abre espaços. O feminino geralmente acolhe, o masculino expande, né? Dentro dessa dinâmica das forças do masculino e do feminino. Trazendo só esse, sem aprofundar muito, nesse preâmbulo, por que que o tarô ele vem para responder a sua questão na orientação da sua filha com essas cartas? É muito mais um processo e um caminho de você perceber assim, deixa eu mergulhar em mim. O que que está sendo ativado dentro de mim com a determinada ação ou reação que a minha filha tem e a quem eu estou respondendo, como que eu estou reagindo a isso. Porque se, ao nos comunicar com uma criança, o que ativa dentro de nós é a nossa própria criança também. A nossa criança responde à criança da criança. E aí a nossa criança ferida,
A nossa criança que teve marcas de rejeição, de abandono, de humilhação, de frustrações, de ficar incomodada porque não consegue a coisa do jeito que queria que fosse. Aí vem a pirraça, a nossa criança birrenta, a nossa criança reclamona, isso tudo aparece na nossa relação com a criança, porque é muito delicado, né? Porque a criança, ela está ali agindo dentro da espontaneidade dela. Cabe ao adulto colocar um limite nessa criança. Mas quando a nossa criança ela não está tão bem resolvida ou trabalhada, a nossa criança reage a essa criança e coloca o limite com mais agressividade, com menos neutralidade. Que é quando o adulto, a mãe, o pai, isso é natural em todas as relações, meio que perde a cabeça, né? Dá aquele xingo, fica assim, meu Deus, que vontade de matar, mas não posso matar. E aí vai lá, deixa no cantinho, ajuda de alguma forma, vai fazendo o seu melhor, né? Então, o que que essas cartas estão chamando para você? Mergulha nos seus reais sentimentos. Vê o que que a ação da sua filha, dessa criança, está provocando dentro de você. E quando essa provocação, quando essa ação chega para você de um lugar que você se vê muito reativa, que o seu impulso já é meio que dar aquilo, tipo, tá difícil, tem que obedecer, tem que não sei o quê, tipo, colocando, sabe, um lugar assim de não conseguir lidar muito bem com algo que saia do seu controle ou alguma coisa nesse sentido, é você dar aquela respirada. Pausar essa reatividade e observar quem está reagindo aqui é a minha criança. Que eu estou frustrada de não estar conseguindo colocar um limite, que eu estou chateada de. Peraí, mas eu não sou essa criança. Eu sou adulto. Quando é que eu vou me apropriar do meu papel de mãe? E a mãe, que tem um lugar aí dentro de você que eu sinto, pela sua própria pergunta, que é essa mãe que ama profundamente a filha, que não quer o mal dela, que está fazendo isso para, sabe, não é por mim, não é porque eu quero ter mais sossego, é porque também eu quero construir um caráter, eu quero ajudar na constituição desse ser. E aí, quando você dá essa pausa, quando você respira, quando você olha por outra perspectiva, não é a minha criança que vai reagir. Se eu fosse Deus neste momento, uma dica, trazendo a força do elefante. Suponha que eu não seja humana, que eu não tenha minhas limitações. Se eu fosse Deus, o que que eu faria neste momento? Qual o maior amor que eu posso colocar neste momento para falar um sim e um não necessário para minha filha, sabendo que isso está alinhado ao lugar que eu vejo como correto de orientação que eu quero trazer para ela, enquanto mãe. Esse mergulho de você ir no seu sentimento vai te ajudar a te orientar na sua bússola interna. Porque o limite que você está buscando colocar para sua filha, ele deve responder a algum limite que é seu. A quem dentro de mim está querendo colocar esse limite? Aí pode ser que numa dessas pesquisas você encontre assim, ai, eu só estou irritada aqui porque na verdade eu estou cansada e eu queria simplesmente relaxar. Não tem nada a ver com ela estar brincando. Tem a ver com a minha necessidade de relaxar porque eu estou estressadíssima com o trabalho pesado que eu tive ali ou com uma discussão X que eu tive a colar, mas não é ela. Você percebendo isso, você vai colocar limite para você, sabe? Peraí, o espaço dela ser criança, desse movimento aqui, pelo menos aqui está seguro para ela se manifestar. Ela está com a sua sanidade física garantida, mental, emocional, ótimo. Eu estou aprendendo a colocar limite em mim. Pode ser que no outro momento você vai encontrar uma outra pesquisa dentro de você. Eu estou com dificuldade de falar não para ela, porque tadinha, ela vai sofrer tanto com isso não, mas é importante ela ter que dormir nesse horário, porque eu quero ensinar para ela disciplina, e disciplina está sendo algo tão essencial neste momento que ela precisa aprender. Então, pode ser até duro falar esse não, mas eu sei dentro de mim que eu estou fazendo em nome do amor. Não é para atender uma necessidade que não dê alimento para a minha filha. Mas o alimento que ela precisa nesse momento não é chocolate, é brócolis. Então eu vou dar brócolis, entende? E aí é sempre você voltando para você. O que essa carta está mostrando é, no fundo, e você vai compreender isso muito bem, se você for muito verdadeira com você vai ver que você sabe sim.
ser uma excelente mãe para ela, porque você dá para ela o que ela mais precisa, que é amor. Por isso que a carta de sol está no fundo. Não tem nenhum drama, não tem nenhuma questão aí. A questão aí é você encontrar essa linha interna de a quem eu estou falando sim ou não. E você colocando esse limite primeiro para você, se dando esse tempo de refletir, de buscar novas perspectivas. Se eu sou a mãe, eu não sou a criança, eu não sou a filha, eu não estou em mesma idade que ela para reagir, por mais que isso seja ativo dentro de mim. Quem em mim está sendo curado? Quem em mim não teve esse espaço de manifestação que eu estou aqui replicando e impedindo a minha filha de ter ou não? Você começar a fazer essas pesquisas, esses mergulhos, vai te trazer toda a sabedoria que já existe dentro, de você conseguir colocar para fora a sua fala de um lugar muito correto e orientado. Então, você deu tempo. No momento que a reação vier instintiva, a dica aqui do tarô é respira, aproveita dessa temperança, vai para esse enforcadinho. Respira, olha para aquilo, nem que seja um segundo, sabe? Para você colocar um limite. Mas você vai perceber, o limite é por mim ou o limite é por ela? É em nome de dar alimento para ela ou em nome de satisfazer uma necessidade egóica? O que é não me anular nesse processo. Respeitar o meu limite, mas compreendendo que aqui eu sou uma guardiã desse ser que está em evolução. E o que que ele precisa neste momento, em nome da evolução dele? É esse sim ou é esse não? E isso para você vai ficando muito mais claro, porque você não é uma mãe relapsa. Você é uma mãe que está se preocupando com a sua filha a ponto de fazer uma pergunta em nome dela. Como que eu posso ajudar minha filha? Porque está difícil. A sua preocupação não está sendo com você, está sendo com ela. E isso já é muito. Isso já está demonstrando o seu lugar. Você já está pronta. Você já é uma mãe merecedora de ser mãe desse ser. E ele está aí com você, te amando incondicionalmente. Confia. É só confiar. E respirar para você encontrar esse lugar aí dentro. E está tudo aberto aqui, tá? Uhum. Mas alguém quer trazer a sua questão? Que bom, Thelma. Estou vendo aqui o seu comentário. É, bom, vou trazer um outro elemento aqui, então, que possa complementar algo geral, mais profundo aqui de uma das cartas, que também vai te ajudar nessa resposta, Bianca, assim, de alguma maneira, que está relacionada à carta do enforcado. A carta do enforcado, ele também tem um sentido do sacro ofício. Aquilo que é importante pausar ou sacrificar de um determinado comportamento, de um determinado fluxo de movimento repetitivo, que vai te levar a uma renovação. Olhando a cadência do tarô, lembra que eu falei que ele é uma ascensão da nossa jornada do herói? Depois da carta do enforcado vem a carta da morte, que é a número 13, que diz respeito ao processo de renovação, de desapegar do passado, de matar, de morrer alguma coisa para recomeçar de um outro lugar. Então, que antecede o nosso processo de transformação íntima, de renovação, de renascimento interno, é justamente o sacro ofício. Aquilo que é pausado, aquilo que é paralisado para trazer uma nova perspectiva, uma nova luz. Tanto é que a cabeça do enforcado de cabeça para baixo fica iluminada, para que ele retome o seu passo de um lugar de renascimento. Então, sacrificar velhos hábitos dentro dessa pesquisa dos seus sentimentos, das suas sensações, da sua intuição, do lugar de estudo de você, pode te ajudar muito, muito.
a se reconectar com a verdadeira sabedoria, com esse lugar de assumir o seu lugar de Papa, seu lugar de ser o porta-voz da minha verdade, o porta-voz do amor, daquilo que é sagrado, daquilo que é divino, daquilo que é legítimo dentro de mim. Então, nesse processo de abertura solar para a sua questão, também observa se dentro das suas pesquisas há algo que está sendo pausado no sentido assim, aqui eu posso sacrificar ou abrir mão, ou está aqui o meu aprendizado de onde abrir mão da minha necessidade talvez de controle, abrir mão da minha necessidade de posse, abrir mão do meu lugar de achar que eu tenho que fazer tudo sozinha, abrir mão do meu lugar de, sei lá, qualquer coisa, entende? É você ir para esse mergulho para buscar uma nova perspectiva. O que seria pedir ajuda nesse aspecto que eu estou com dificuldade? O que seria assumir a responsabilidade nesse aspecto que eu estou sempre reclamando, culpando o outro, me colocando como vítima? O que seria trazer uma nova perspectiva? O que seria me realinhar eternamente, internamente com um novo propósito? O que seria pausar velhos padrões de comportamento até para dar tempo para que um propósito surja, para que uma nova ideia, uma nova diretriz se apresente, nasça dentro de mim? Então, observe a força que o seu mergulho de observação e de estudo interno abre para o seu caminho de pausar ou interromper velhos padrões para que eles possam ser transmutados a seu favor. E para que você deixe de ser menos reativo ao que está acontecendo fora e tomar as rédeas do que é necessário para trazer a sua verdade para cá. Tá? Então, isso é uma complementariedade que eu senti de trazer para dentro desse pacote de informações que chegaram aqui. E olhando para mais uma complementariedade que me chamou a atenção no meu olhar agora, foi justamente para dentro da carta do Papa, do Hierofante. Olha bem para essa carta, olha que interessante. Ele está aqui sentado no trono, segurando aqui, na verdade, o seu. Deixa eu ver se eu estou do lado direito ou esquerdo com o meu dedo aqui. Então é o outro que eu quero. Segurando aqui o seu objeto aqui, que traz para ele essa força, dessa conexão, esse lugar sagrado, esse cedro, né, dele. E essa mãozinha de cá, ele está fazendo um formato assim, como se ele tivesse, na verdade, é um sudra, né? Os sudras são posturas de mãos sagradas para determinadas conexões e ativações energéticas. Mas nessa cena, o que me chama a atenção é que esse sudra, pelo menos a forma como me impactei aqui agora, é como se ele estivesse chamando assim a atenção de todos os súditos dele para ouvi-lo. Ó. Tem aqui dois carequinhas, né? Assim, voltados aqui para ele. Tava quase com a minha entrada aqui atrás. Lógico que eu estou exagerando, que a minha entrada não está tão grande, mas é mais ou menos isso. E aí, eles aqui olhando para ele como se ele tivesse assim, chamando a atenção pela sua própria autoridade. Ele tem autoridade para falar sobre o que ele vai falar e para pregar o que ele precisa pregar. E ele simplesmente levanta em nome dessa autoridade energética, sabe? Venham a mim, escutem a mim. Estou aqui em conexão com a minha coroa dourada na cabeça, recebendo toda a canalização
e conseguindo, inclusive, transmitir essa canalização na matéria, na ação. Eu canalizo isso para cá, eu trago isso para cá, mas atenção, me olhem. Então está me vindo uma força de posicionamento. Apesar de ser um momento de introspecção dentro do seu processo, ou de olhar para dentro, de colocar mais limites internos do que externos, se reavaliar, se renovar para novas perspectivas, também é o momento de você simplesmente assumir o lugar que você ocupa, de você não baixar essa guarda. Aqui, no seu caso, Bianca, aqui a mãe sou eu, né? No caso de qualquer outra pergunta ou qualquer outra dinâmica que tenha, assim, dentro dessa história, dessa perspectiva, esse lugar aqui é o meu. É aqui que eu ocupo, sem briga, sem precisar de espernear, sem precisar de se provar, nada disso. Simplesmente assumindo o seu lugar de conexão com aquilo que é sagrado dentro de você. Busque a sua conexão amorosa, de verdade, sagrada, e estabeleça. Aqui é sobre isso. Se conecte com esse propósito. É daqui que vem a minha posição. É daqui que eu falo. E o mundo todo vai estar pronto para receber o que você tem para falar nesse seu lugar. Porque o seu lugar, ele não é de mais ninguém. E se você está ocupando este lugar na sua vida, esse lugar que é seu, é porque de fato o mundo precisa dessa voz. Cada um de nós é um canal divino. Cada um de nós veio para viver uma história e para trazer a sua energia para cá. Eu sou responsável por canalizar um dos raios solares de Deus, Deus, que é esse grande sol, digamos assim. A Gabriela é outra, a Bianca é outra, a Thelma é outra, a Andresa é outra, a Márcia é outra, a Alessandra é outra. Quem estiver vendo aqui é outro. Todo mundo aqui é um. Se você ocupa o seu lugar, você tem que iluminar. Se você não ocupa o seu lugar, você está dispersando energia e não está se realizando. Então, assuma o seu lugar. Ao mesmo tempo que você está em aprendizagem, em estudo interno para se compreender melhor dentro dessa dinâmica, não abra mão do seu lugar, porque a sua verdade ela vai vir com muita fluidez. Porque o seu lugar não é um lugar de guerra, é um lugar de ação da vida. É um lugar de papa, digamos assim, de canal de Deus. Assumir esse lugar do canal de Deus vai fazer toda a diferença dentro desse caminho que se abre. E talvez por isso você está sendo convidada a revisitar questões internas, emoções não processadas, para que você possa se limpar, se purificar e encontrar novos olhares, novas perspectivas de se conectar com a sua essência. Então, confia no processo. Vem muito assim, a sensação que me dá vendo essas cartas é não compra a guerra. Percebeu que está vindo algo que parece ser uma guerra contra você, que está te atacando, que está te reprimindo, que está te acuando, sabe? Aquele momento que a gente parece que precisa se defender, não compra a guerra. Vai para dentro, estuda a sua emoção. Quem dentro de mim? Que gatilho foi esse que ativou essa minha reação? Aonde eu estou me perdendo de mim aqui? Que é isso? Eu não sou essa guerra, eu não tenho que reagir a isso. Não é pessoal. Eu estou no meu lugar aqui, de paz. Eu estou no meu lugar de paz. E falo deste lugar. Nem que neste momento eu falar não à guerra, não entra aí. Mas não sai do meu trono de conexão. Então, a dinâmica do que está acontecendo está te levando a realmente revisitar emoções que estavam guardadas, para que elas possam ser transmutadas e você possa se reconectar de outro lugar dentro de você. O que tiver pronto para ficar no passado, para soltar, para sacrificar, vai sacrificar.
Não preciso mais carregar esse comportamento, essa percepção em relação a isso. Só. E o que não está vai sendo transmutado a partir desse tempo, desse processamento, da sua cabeça se iluminando para novas perspectivas de olhar. Mas assuma o seu lugar de ser um canal divino. Você já é merecedora de estar onde você está. E se você está ocupando um lugar que não é seu, se você estava em guerra, reavalie esse lugar e muda a perspectiva. Vai para o seu lugar. Você não tem que brigar, não tem que lutar. Então está vindo muito essa perspectiva aqui também, sobretudo por conta desse chamado, assim, foi o que mais me chamou a atenção, foi o Chile, dessa carta, só para complementar informações, tá? Ah, eu vou deixar no grupo, Bianca. Assim que a gente sair daqui, eu eu vou publicar. Eu tenho, na verdade, uma lista com todas as aulas antigas que eu já fiz aqui de encontros de outros momentos. Eu publico nela e publico só o link dessa lista. Então você vai ter acesso a essa aula e todas as aulas anteriores, tá? No grupo. É sempre a mesma lista. Eu sempre republico o mesmo link. Então quem já acessou esse link de alguma vez passada, é só entrar nesse mesmo link que vai estar lá a aula nova dentro, tá? Então é isso. Fechamos por aqui. Ou alguém quer trazer mais alguma coisa? Como estamos? Já tá aí com calor aí, né, Ana? Eu também tô suando aqui. Que bom. Então, eu fico muito feliz, gente. Desejo a todas vocês uma excelente noite. É, aqui também tá cheio de energia também. Tô aqui suando, fervendo aqui. Deu um calorão que não tá esse calor todo lá fora. Eu tô vendo que tem a ver com a energia que a gente está levantando aqui. É o sol, né? Que já começou a queimar pra gente aqui por trás dessas cartas todas. E agradeço muito. Quem sentiu que esse encontro valeu a pena, é legal, seja bem-vinda no mês que vem, né? É sempre na primeira quinta-feira de cada mês, a não ser que seja feriado, aí fica na quinta seguinte. Então a gente já tem essa estruturinha. Convidem quem sentir, quem quiser, é aberta, a Academia das Rosas é para servir. E quem quiser também estudar um pouquinho a meditação, seja bem-vindo a refazer. Vou estar lá junto com o Cauê, vai ser lindo no dia 26. E é isso. Beijo grande para todo mundo e até uma próxima oportunidade, tá? Já já coloco lá no grupo para todo mundo esse link, só dá o tempo mesmo de carregar. Beijo, beijo. Tchau, tchau.